Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do Homem Minuto moderno, ou seja, dos Minutemans, os caras que moldaram o estilo defensivo prepper americano. A base do sobrevivencialismo mora nos Minutemans e eu vou te mostrar isso rapidinho, depois da vinheta. Vamos que vamos! Lembrando que se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe aquele like que a gente fica muito feliz. Se você achar esse conteúdo interessante, por favor, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa ser incentivado a falar mais e melhor sobre sobrevivencialismo e preparação. Não se esqueça também de dar uma passadinha no nosso site akvknives.com, tá aqui o bonezinho sempre conosco da marca, onde a gente vende as nossas facas, nossos artigos em couro. Eu conto com vocês lá também. Bora lá então pro vídeo. Os Minutemans, ou os Homens Minuto modernos. O que viria a ser um Homem Minuto? Bom, segundo a definição mais usada, em 1774, os colonos norte-americanos que estavam ali no começo dos Estados Unidos da América se juntaram e criaram uma milícia para poder defender aquelas terras. Milícia, falei a palavra proibida, não pode falar essa palavra. Milícia aqui vem do latim militia, né, que é um grupo de pessoas que defendem uma região. Existe o conceito de partisan também, que é muito interessante. Posso falar em um outro vídeo a respeito de partisans, que a gente vê em filmes de guerra, que é nada mais, nada menos do que um membro de uma tropa irregular, formada para se opor à ocupação e ao controle estrangeiro de uma determinada área. Lembrando que em 1774, as pessoas que vieram para fundar os Estados Unidos, ingleses, holandeses e alemães e uma série de outras pessoas ali, tinha acabado de acontecer a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então existiam muitas ameaças nos Estados Unidos. Os franceses tentando invadir por um lado, os ingleses tentando retomar aquela terra. Então se criou ali milícias com esse conceito partisan. E durante a Guerra da Independência Americana, esse grupo ficou conhecido como Minutemen, ou Homens Minuto, que eram homens que eram preparados em 1 minuto, prontos para combate. Ou seja, prontos para qualquer coisa, para qualquer arregaço. Em 1 minuto os caras estavam aptos para sair para a batalha. Eles deram um apoio fundamental em 1774 para o exército continental americano, sendo uma unidade extremamente móvel e ligeira, capaz de se deslocar facilmente no meio dos campos de batalha de todo aquele caos que acontecia nessa época. Era como se fosse assim, fazendeiros se juntaram para defender as terras de ameaças externas e se capacitaram cada vez mais com ensinamentos para se tornarem homens minuto. Esse conceito de homem minuto ele existe até hoje. Eu vou chegar lá e vou mostrar para vocês. Os primeiros grupos foram formados em Worcester, em Massachusetts, em setembro de 1774. O primeiro grande teste dos Minutemans foram as batalhas de Lexington e Concord, em 19 de abril de 1775. E em 18 de julho de 1775, o Congresso Continental, ou seja, o poder instituído lá por essa galera nos Estados Unidos, né, antes de virar o que é hoje, o Congresso recomendou que outras colônias formassem grupos imediatamente de homens minuto. E sabe-se que prontamente quem fez isso foi Maryland, New Hampshire e Connecticut. Isso é um lado histórico bacana da gente saber aí, porque anos após isso foi criada a Guarda Nacional Americana, que ela existe até hoje, que é um grupo de reservas do Exército Americano e da Força Aérea Americana. Eles formam a Guarda Nacional. Aí você tem um exército paralelo, civil. Olha que loucura. Você tem o exército da Guarda Nacional e você tem a aeronáutica da Guarda Nacional. E o conceito que eles criaram lá, desde 1700 e Guaraná com rolha, isso acho que é até anterior, de 1600, as guerras espanholas que aconteciam ali. Dali saiu um embrião de que era necessário ter uma milícia civil para segurar o rojão caso o exército, né, as forças regulares não dessem conta. Então, nos Estados Unidos existe a Guarda Nacional desde 1903. E o que tem a ver com o Minuteman? O símbolo dos Minutemans, esse carinha aí que tá aí com o rifle, embaixo tem um arado, que tem um significado, né? Ele largou o arado, que tá com o casaco dele por cima desse arado e ele tá segurando um rifle. E isso é uma heráldica militar desse símbolo, né? Ou seja, a simbologia usada ali. Então é um agricultor, um fazendeiro que ele está pronto, apto e capaz de defender a sua terra ali. Olha que conceito interessante, meus caros. Por que que nos Estados Unidos você não faz bagunça do jeito que você quer ali, o bagulho é louco, né? Pode não ser, mas muito hoje em dia esse conceito pode estar caindo. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente aqui. Por que que geralmente a galerinha da canhota vem querendo apagar todos os conceitos históricos, inclusive no Brasil, porque esse tipo de mentalidade, de pensamento, cara, é a força de uma nação, né? E nós estamos num tempo de total desfragmentação de nações para que haja um governo único
e aqui é sem chantilly, eu vou falar a real, é isso aí mesmo, entendeu? O que vocês estão pensando. Então estão moldando o mundo para um tipo de domínio global. Os Estados Unidos, para mim, é o último bastião dessa parada de liberdades individuais, de você poder se expressar livremente. São o que eram há pouco tempo atrás? Claro que não, está num processo de desconstrução, como eles adoram usar essas palavras. Mas o fato é que o que segurou o rojão dos Estados Unidos até os dias de hoje tem a ver com esse conceito de Minuteman, esse conceito de guarda nacional. Por isso que ninguém tenta uma loucura ali, porque atrás de cada moita tem um redneck, tem um doidão lá com o seu guarda-chuva cheio de presentinhos para todos aqueles que tentam uma loucura na terra do tio Sam. Hoje, a Guarda Nacional americana ela já não é mais tão prestigiada como ela já foi antigamente, porque também já foi infiltrada por essas ideologias woke, por todo esse tipo de conceito, essas doideiras que corrompem o pilar social, principalmente de um país que chegou tão longe como foi a América, né, em tão pouco tempo. E a Guarda Nacional conta em números atualizados com 450 mil membros. Então você imagina aí, bem ou mal, é uma força para ser ali um efetivo de apoio ao exército formal, né, regular. Então 450 mil homens é gente pra caramba. Lembrando que aqui no Brasa nós temos 300 mil na ativa, e quando você vai para a reserva, você praticamente se aposenta. Você fica numa prontidão ali, sem treinamento, a não ser que você seja de forças especiais, porque aqui o conceito é muito bananeiro, e muita gente podia falar, mas não tem investimento. Tem sim, cara, tem um baita de um investimento, sempre teve. O problema é essa mentalidade que não dá nem vontade de falar, cara. Tipo, é falta de amor mesmo ao chão que você pisa, a terra que você faz parte. Não sei nem por quanto tempo poderemos falar isso, mas a grande verdade é essa. Lá você tem toda essa malha de cidadãos responsáveis pelo seu próprio pedaço de terra, pelos seus valores. Ela foi protegida por esses caras principalmente por conta do tamanho, da extensão territorial dos Estados Unidos. Nós temos uma extensão territorial parecida, cara, e a gente é um país que já chamou República Federativa do Brasil, Estados Unidos do Brasil. Então, assim, creio que nós temos riquezas muito maiores hoje inexploradas aqui, mas somos uma porteira escancarada, não é nem aberta, né? Aqui eu me pergunto, cara, como é que os caras não tomaram isso aqui ainda? Sinceramente, com a mentalidade que existe hoje nas governanças, é um milagre. É um milagre brasileiro. Então, lá em 1903, com a aprovação de uma lei chamada Lei Dick, foi formada então a Guarda Nacional, baseada em todos esses valores dos Minutemen. Os caras são muito feras em criar conceitos e simbologias e todas essas coisas. Se você for pensar, o American Way of Life, ele é uma espécie de religião estatal, né? Eu já falei disso a respeito dos pais fundadores. Muita gente fala, você é um americanista, Davi. Não, cara, não sou. Eu acho que tem países que são sensacionais pra gente se modelar. Nós temos muitos problemas, mas é fato que um dos países mais livres do mundo ainda é os Estados Unidos da América. São bolsões de liberdade, né? Você tem alguns estados ali, Flórida, Texas, Utah, Virgínia, tem alguns lugares ali que você ainda tem alguma certa liberdade. Então, em 1903, com a Lei Dick, formaram a Guarda Nacional com uma ressalva. Exigia-se que os estados dividissem suas milícias em duas seções. A lei recomendava o título Guarda Nacional para a primeira seção, conhecida então como Milícia Organizada, e Milícia Reserva para todas as demais. Então você tinha os degraus ali, né, cara? Você tinha as forças regulares, a milícia organizada, que é a Guarda Nacional, e abaixo disso você tem a milícia reserva. Então os caras lá têm a reserva da reserva, velho. Olha que doideira. Então por isso que ainda existe os Estados Unidos falando de ponta a ponta a mesma língua, com costumes similares, parecidos, com uma cultura coesa, dentro das possibilidades atuais, né, dos ataques, inclusive para minar esse tipo de sentimento patriótico, né, isso no mundo inteiro, é até uma palavra proibida de se usar hoje, né. Isso acabou sendo essencial para os quadros da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, isso é fato, porque esses caras estavam preparados. À medida que ia esgotando aqui o material humano, vamos falar desse jeito, né, é duro, mas em guerra é isso, os caras iam botando gente para ir, e enfim, gente preparada. E o termo Homem Minuto, ele vem de uma época imediatamente anterior à Revolução Americana. Basicamente, o Homem Minuto era um homem habilidoso com armas e capaz de estar pronto para partir ou agir em 1 minuto. E o Homem Minuto moderno, o que seria esse ser? Bom, todos os preparados, os homens preparados, os preparadores modernos nos Estados Unidos, eles têm esse questionamento que talvez a gente pudesse até usar de exemplo, não sei. A minha função aqui é falar da parte histórica e cada um interprete da forma que achar melhor. Mas uma pergunta que eu vejo com muita frequência nos fóruns de lá é: como seria um Homem Minuto moderno? Qual seria o padrão? Todos os homens deveriam cumprir um padrão de Homem Minuto? Ou existem diferentes padrões, funções,
ou níveis que somos chamados a preencher? Isso é uma pergunta que está na cabeça dos caras há um bom tempo, ainda mais agora que o mundo está aí pegando fogo, né, cara? Então, eu vou usar um exemplo aqui da M-Tech. O que é a M-Tech? Existem diversas academias de tiro esportivo nos Estados Unidos, e para caça, e para um monte de coisa. Lá existem academias que são verdadeiras universidades, cara, com gente muito preparada em instrução, em mentalidade, em filosofia, todo esse combo de coisas que formam um pouco do que resta da sociedade americana de outrora, né? Então, a M-Tech é um baita de um exemplo que, além de uma academia, tem uma linha de facas muito legais, assim. É uma marca que eu curto bastante. A AMTech é a abreviação da American Tactical Shooting Instruction. É uma academia de instrução em tiro tático, basicamente. E à medida que esse pessoal começou a avançar nessas discussões, lá eles já propuseram e já colocaram em prática boa parte do que eles entendem como o homem minuto moderno. Eles se aprofundaram bastante nesses conceitos. Eu vou mostrar 2 conceitos aqui que eu acho bem pertinentes. São os 2 padrões que eu julgo os mais importantes. Um deles chama-se padrão RAC, que seria o Responsible Armed Citizen, uma tradução livre, cidadão armado responsável. E esse padrão, na visão dos caras, e em muitas outras academias, é a linha de base de que todo americano deveria seguir. Bom, eu vou citar aqui lendo, que é mais fácil, né? Seria um alto nível de consciência situacional, uma habilidade fundamental para lutas e saber usar lâminas, um nível básico de competência com pistola, um compromisso em saber transportar ferramentas, saber controlar as mãos no quesito alimentação de ferramentas de defesa, enquadramentos, várias posições de tiros básicas como cotovelo em lança, retenção e contra-retenção de armamentos, ser proficiente em carabinas, fuzis e outras ferramentas de médio e longo alcance, ter capacidade de rastrear, caminhando 10 km, carregando mochila de 25 kg, colete balístico e 4,5 litros de água. E estar fisicamente em forma para carregar todos esses equipamentos. Isso seria o básico do que eles chamam de hack, que seria o cidadão armado responsável. Responsible Armed Citizen. Aí você tem o famoso, o famigerado homem minuto moderno. Os caras até usam um termo aqui, é um JMMM, que seria o Jedi Modern Minuteman. Aí já é demais, né, velho? Jedi já é demais, né? Mas o conceito dos caras é esse de você ser proficiente, de você ser bom. Nessa categoria aqui de treinos, né? Que essa academia principalmente tem a mentoria dela lá pra você fazer e ter todas essas capacitações. Mas lá, vamos lá. O homem minuto moderno, o que seria isso daí? Bom, ser capaz de navegar diferente de caminhar, hein? Navegar porque aí já sugere orientação e o cara tem que ser bom de cálculo. 30 quilômetros carregando uma carga de 30 quilos. Aí já pesou, hein, mano. Aí se você não tiver com a carcaça em dia, você não faz, não. Ter um nível básico de habilidades em bushcraft. Bom, aí tô dentro, né? Com 30 quilos, com 30 quilômetros ali, não sei se eu aguento, não. Ter uma habilidade básica de comunicação, né, em linha de visão, aquelas comunicações que os americanos fazem muito, que são comunicações manuais. Ser capaz de atirar 700 jardas, aproximadamente 600 metros, em posição normal, e ser capaz de atirar em 800 jardas, aproximadamente 700 metros, em posição de tiro improvisada. Aí, tipo assim, o cara em árvore, o cara jogado no chão, enfim, fazer sua própria munição. Um Minuteman moderno, ele tem que ter essa habilidade. Ele tem que ser bom também em comunicação HF-VHF, em outros padrões militares, tem que ter a capacidade de trabalhar e viver no inverno das montanhas deles lá, saber pilotar um snowmobile, né, aqueles trenós motorizados para a neve, ajoelhado, atirando a 500 metros, e a intenção desses caras, por exemplo, como da M-Tech e outras, é formar um efetivo de 30% de homens com essa capacidade de resposta. De toda a população que eles julgam os hack lá, né, eles queriam formar 30% de uma galera mais o Minuteman moderno. Cara, sensacional. E por que ainda existe essa mentalidade após 300 anos, basicamente, nos Estados Unidos? Já falei aqui, principalmente pela extensão territorial. Lá os caras têm uma pira, assim, que não confiam plenamente no estado deles, né, nas forças estatais. Nossa, cara, que absurdo, né? Então, mas o que eu penso é que essa geração de 30 a 50 anos que tem agora, de homens e mulheres com 30 até 50 anos, em 10 anos já não vai existir mais. Essa galera já não vai estar mais operacional. Com 60 anos, com 70, já está tudo mais pesado, então fica difícil. Essa nova geração que está substituindo, que é o grande problema, não é nem da América, é do Ocidente inteiro. Então, como essa geração lacróstica tomou as universidades americanas, aqui no Brasil também, tipo... não vai sair coisa boa disso, vocês podem ter certeza. E do jeito que essa mentalidade está se alastrando por lá, é pachong. Pachang.
Dou-lhe um tiro. Como diz o Lolligagging aí, o alemão doidão, né? Então é complicado, mano. Mas lá ainda podemos dizer que existem resquícios de liberdade. Muita gente ainda tá lá lutando de alguma forma para que esses valores sejam preservados por mais tempo, com todos os problemas, né? Sempre levando em consideração o que sempre aconteceu ali. E esses Minutemen trouxeram problemas quando ajudaram os Estados Unidos nessa colonização? Cara, indiretamente sim, lógico, porque posterior a isso, como tudo que acontece na humanidade, tende a virar uma desgraceira, porque o ser humano, ele é ruim, ele é vil, ele sempre vai fazer merda, não tem como, né? Ali veio a escravidão, logo depois disso, assim como no Brasil aconteceu também. E aqui nós tivemos caras com papéis muito parecidos, só que uma forma um pouco mais predadora, acredito eu. Não sei se dá para confiar muito nos nossos historiadores, mas tivemos os bandeirantes aqui, que escravizaram indígenas. Posteriormente veio a escravidão de africanos no Brasil, porém enxergando de uma forma macro, se é que se pode dizer isso. Se não fossem esses caras com todos os erros, talvez não existissem os nossos estados, né? O lugar que a gente mora, as estradas e toda essa infra que foi construída bem no começo, com os caras abrindo picada. Fica aí a reflexão. Esse é mais um conteúdo histórico que eu gostei de trazer para vocês. Tem muito a se falar a respeito dos homens minuto, mas tá aí um vídeo para você poder analisar aí e buscar pelas suas próprias fontes, ok? Essa é a história dos Minutemans e eu espero que você tenha gostado, que você esteja sempre preparado e que tenha sempre uma AKV com você. Valeu!